Bom dia, meus queridos alunos do quarto ano. Como vocês estão? No nosso vídeo de hoje de matemática, a gente vai revisar os últimos conteúdos que a gente viu durante essa semana. Só que antes de iniciar com o nosso vídeo, com a nossa aula, como vocês sabem, eu gostaria de fazer a chamada e eu peço que vocês continuem colocando aqui nos comentários da plataforma que estão presentes, assistindo aos vídeos e fazendo as atividades, porque isso é muito importante para que a tia possa acompanhar vocês aqui pela plataforma, tá bom? Então agora eu vou fazer a chamada. Hugo Mateus Melo Tavares, Ismael Mota da Silva Filho, João Vitor Silva Alves de Araújo, Júlio Vinícius Muniz Soares, Larissa Vitória da Silva de Oliveira, Luísa Carla Santos de Lima, Nathalie Menezes da Silva, Tiago Henrique Araújo Nascimento, Tiago Figueroa de Souza, Ana Letícia, Miguel Adriano, Caio Lucas, Ana Cláudia, Tainá Sabrina e William Cauã. Certo, meus amores? Então vejam só, eu quero iniciar a nossa revisão com o conteúdo fração de um número, que a gente já teve uma pequena revisão na minha live de quarta-feira, né? E aí eu vou fazer essa revisão desse conteúdo e aí a gente vai seguindo, tá? Porque além de revisar esses conteúdos, eu também vou explicar algumas questões das atividades de casa que vão para vocês hoje, tá bom? Então vejam só. Fração de um número. Se eu tiver esse seguinte valor aqui, 2/3 de 12. Como é que eu vou descobrir a fração desse número aqui? Eu vou pegar o número dado, que é 12, vou dividi-lo pelo denominador, que é 3, e aqui eu vou ter 4, porque 12 dividido por 3 é igual a 4, e eu vou pegar esse valor dado, 4, e vou multiplicar pelo numerador, que é 8. Então, eu encontrei o número que representa essa fração aqui, que é o número 8, tá? Deixa eu dar aqui mais outro exemplo para vocês, tá certo, meus amores? Outro exemplo aqui, para trabalhar para vocês. Se eu colocasse aqui 5/6 de 18. Vamos colocar aqui. Então, o número foi dado aqui, que é 18. Então, eu vou pegar 18 e vou dividir pelo denominador, que é 6. E aí, eu sei que 18 dividido por 6 é igual a 3, porque 3 vezes 6 é 18. Então, eu vou pegar o resultado apresentado, que é 3, e vou multiplicar pelo numerador, que é 5. E aí, eu vou ter o número 15. Esse é o resultado. Então, dessa forma, a gente consegue chegar no número quando a gente quer encontrar a fração desse número, certo? Então, vejam só. Como atividade de casa, eu gostaria que vocês pegassem um livro de reforço, tá? Lá na terceira unidade de matemática, tá? E aí, o que é que a gente vai fazer aqui? Na página 135, na parte de fração de um número, a gente vai fazer a continuação, né, dos exercícios que a gente estava fazendo na página 134 durante a live. Então, a gente tem aqui, o restante das crianças vão de bicicletas. Quantas vão de bicicleta? Então, a gente encontrou no quarto quesito da página 134 o valor, né, a quantidade de crianças que iam a pé, que foi 80, que iam de ônibus, que foi 40, e que iam de carro, que foi 32. Então, vocês vão somar esses valores e o resultado, né, vocês vão subtrair de 160, que é o número total de crianças. E aí a gente vai encontrar a quantidade de crianças que vão de bicicleta para a escola, certo? Já no quinto quesito, ele diz assim: usando uma calculadora, calcule a fração de um número. Então, vocês vão, com o auxílio da calculadora, tá? Mas quem quiser fazer também sem a calculadora, pode. Mas aqui tá liberado nessa questão o uso da calculadora. 136 dividido por 34, que é o denominador, que é a regra. E o resultado vocês vão multiplicar pelo numerador, que é 18. E aí a resposta vocês vão colocar no espaço ao lado. Então, vocês vão fazer dessa forma a letra B, a letra C e a letra D, certo? Pegando o número dado,
dividindo pelo denominador e o resultado multiplicando pelo numerador, certo? Então, a resposta que dá é o valor que vocês vão colocar nesses espaços ao lado, certo? Então, finalizamos essa parte de frações de um número. Qualquer dúvida durante a realização dessa atividade, podem colocar aqui nos comentários da plataforma que eu vou responder para vocês, certo? Então, agora que a gente já trabalhou fração de um número, que a gente já vem vendo esse conteúdo, né? Agora a gente vai fazer uma revisão de medidas de comprimento, né? Múltiplos e submúltiplos do metro. Então, vou colocar aqui medidas de comprimento. Tá? E aí a gente tem os múltiplos, que são maiores que o metro, e a gente tem os submúltiplos, que são menores que o metro. Submúltiplos são menores que o metro. Menores e múltiplos maiores. Vale salientar que o metro, ele é a unidade fundamental aqui. É o metro, é a unidade fundamental, né? Então, a gente tem os múltiplos, que são maiores que o metro. A gente vai ter aqui quilômetro, tá? A gente vai ter hectômetro, a gente vai ter que é HM aqui, ó, tá? A gente vai ter decâmetro, que é DAM. E aqui nos submúltiplos, a gente vai ter milímetro, centímetro, decímetro, tá? Que são menores que o metro. O metro, vou colocar aqui no meio, como a unidade fundamental, tá? Então, quilômetro são 1000 vezes maior que o metro. Hectômetro, 100 vezes maior que o metro. Decâmetro, 10 vezes maior que o metro. Milímetro aqui, a gente vai ter 1000 vezes menor. Centímetro, 100 vezes menor. E decímetro, 10 vezes menor, tá? Então, vejam só. Dito isso, eu quero explicar para vocês a atividade de casa. No primeiro quesito, ele diz assim: escreva os símbolos, também na página 135, das seguintes unidades de medida: milímetro, centímetro, quilômetro, hectômetro, decâmetro e decímetro. Os símbolos são essas formas que eu escrevi aqui no quadro. Tá vendo? Que vocês vão escrever aqui nessa página. No segundo, complete o milímetro para transformar em metro. Se a gente sabe que o milímetro ele é 1000 vezes menor, para transformar em metro a gente vai ter 0,001. Por quê, gente? Temos que levar em consideração a quantidade de zeros. São 3 zeros, então aqui tem que ter 3 casas. E aí a gente fez a transformação. Um hectômetro transformar em metro. Hectômetro não são 100 metros, então vai ser 100 metros, certo? Um decímetro para transformar em metro. Decímetro só tem uma casa, 0,1, certo? Um quilômetro. Quilômetros são 1000 metros. Olha aqui, ó. 1000 metros. 1000 vezes maior que o metro. Terceiro, 1 centímetro em 10 milímetros. Então, complete. 6 centímetros para 10 milímetros. Então, vai ser 6 centímetros, 60 milímetros. 9 centímetros vai ser 90 milímetros. Porque só são uma casa decimal, né? Que a gente vai andar. 5,8 centímetros ficará 58 milímetros.
100 milímetros fica 10 centímetros. 80 milímetros vai ficar 8 centímetros. 25 milímetros vai ficar 2,5 centímetros. Porque só vai andar a vírgula, no caso aqui, uma casa decimal. E os números que não apresentam a vírgula já a amostra, quer dizer que ela está oculta atrás do número. Então, quando ela anda para frente, uma casa só, porque aqui ele diz que 1 centímetro é igual a 10 milímetros, que no caso aqui só tem uma única casa, um único zero. Ainda sobre esse conteúdo, na página 136, que vocês também vão fazer para casa, ele diz assim: com a ajuda de uma régua, trace segmentos de reta com as medidas. Então, AB, 6 centímetros, CD, 4,8 centímetros, EF, 40 milímetros. Então, vocês vão, olha, marcar com a ajuda da reta essas medidas. No quinto, ligue cada comprimento à sua medida. 2 metros e 50 centímetros, 5 milímetros, 3 centímetros, 60 centímetros, comprimento de uma abelha, altura da cadeira, comprimento de uma borracha, largura de um quadro, tá? Então, vocês vão ligar respectivamente, tá? Agora que a gente já viu essa revisão sobre medidas de comprimento, tá? A gente, para finalizar, vai ver a revisão do estudo das retas, né? Que foi nosso último conteúdo trabalhado durante essa semana. Tá bom, meus amores? Então, vejam só. A reta, ela é infinita. Infinita. Ela não tem início e nem fim. Costumamos dizer que a reta, ela pode ser vários pontos juntos, né? Vários pontos juntos, que vão dar essa noção de reta. Ela não tem nem início e nem fim. Quando eu tenho duas setinhas assim, ó, duas setinhas em cada lado da reta, estou querendo dizer que ela não tem nem início e nem fim, tá? Quando uma reta, ela tem um ponto que indica seu início e uma setinha aqui que indica que ela não tem fim, a gente tem uma semi-reta. É o que a gente tem aqui, uma semi-reta, tá? Os pontos, a gente vai nomear esses pontos com letra inicial maiúscula. Pode ser qualquer letra, eu vou colocar aqui o C, tá? Maiúsculo. E o nome da reta aqui, para representar a reta, a gente coloca com letra minúscula. Coloca essa reta aqui como reta R, tá? Então, vejam só. Já um segmento de reta é quando nós temos uma reta que ela é infinita, ela não tem nem início nem fim, mas aqui na sua extremidade a gente tem um ponto marcando uma parte da reta, um ponto P e um ponto D. Essa extremidade aqui, essa parte aqui, recebe o nome de segmento de reta, porque é um pedaço da reta que foi retirado. Vocês podem encontrar o segmento de reta dessa forma, sendo referido apenas a essa parte que está sendo marcada, como dessa forma aqui, ó, marcando o início e o finalzinho da reta. B e E. Segmento de reta, tá? Segmento de reta, tá bom, meus amores? As retas, né? Elas também podem ser. E agora vamos para as posições. Vertical, olha. Vertical, horizontal, tá? Que a reta pode ser inclinada, olha, inclinada, quanto à posição das retas, mas elas podem ser também paralelas, olha, paralelas e concorrentes, quando elas se cruzam, quando elas têm um ponto de encontro e elas se cruzam, então elas podem ser consideradas como retas concorrentes, tá?
elas estão se encontrando aqui, né? Então, tem um ponto que marca o encontro dessas retas. Então, elas são concorrentes. Aqui não tem nenhum ponto que marque o encontro dessas retas. Então, elas são paralelas. Dito isso, como atividade de casa também, vocês vão fazer a página 136 e 137 sobre o estudo da reta, que agora eu vou explicar para vocês algumas coisas. Indique as retas a seguir de duas maneiras. Então, vocês vão dizer aqui os pontos dela, né? Essa reta ela pode ser indicada com a parte do seu segmento, que é A e B, ou a reta T, que é o nome dela. Eu quero só que vocês observem as letras, os pontos, né, que estão marcando o segmento de reta e a letra que corresponde ao nome da reta e colocar no espaço abaixo. No segundo, usando uma régua, meça cada segmento de reta. Então, eu quero que vocês meçam e coloquem aqui o tamanho de cada segmento de reta. No terceiro, classifique as retas em paralelas ou concorrentes. Então, de acordo com o que eu falei, que eu disse a vocês que retas concorrentes têm que ter um ponto de encontro, que elas têm que se cruzar. Então, vocês vão escrever aí qual é paralela, qual é concorrente. No quarto, você vai desenhar uma reta A e B. No B, na letra B, uma reta CD. E na letra C, uma reta EF. Tá? Preste atenção que na letra A tem a B, tá com uma setinha indicando que AB é uma reta infinita, ela não vai ter nem início e nem fim. Então, vocês vão marcar uma reta assim, tá? Onde ela não tem início e nem tem fim, mas ela vai ter um segmento de reta AB. Dessa forma aqui, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha, deixa eu mostrar pra vocês. Tá assim. A, B. Aí aqui eu tenho uma setinha pra cá e uma setinha pra cá. Então, eu vou marcar aqui, ó. Setinha pra cá, setinha pra cá, indicando que a reta tá infinita. Só que aqui, ó, eu vou marcar o ponto A e aqui o ponto B. A, B. Certo? Já na letra B, tem assim, ó. C, D. E não tem nenhuma seta aqui. Então, está indicando que a reta ela inicia no ponto C e termina no ponto D. Então, coloca aqui C e D. Já na última, eu tenho E, F. E só uma setinha para cá indicando que é infinita. Então, eu vou ter o ponto E aqui, ó. E o ponto F, ela é infinita. Ela não vai ter fim. Tá certo? Eu quero que vocês apresentem dessa forma aqui, tá bom? No quinto, a figura mostra parte do mapa de uma cidade. Observe. Letra A. A Rua 5 e a Avenida 6 dão ideia de retas concorrentes, paralelas. Vocês vão dizer, né? Essas ideias se são de retas paralelas ou de retas concorrentes. Então, vamos fazer dessa forma, escrevendo concorrente ou paralelas na letra A, B, C e D. Enfim, meus amores, o nosso vídeo está ficando ao fim. Espero que vocês tenham gostado dessa semana, dos nossos vídeos, dessa pequena revisão. Qualquer dúvida, coloquem nos comentários da plataforma. E é isso. Tenham um bom final de semana, um bom feriado para vocês. E até terça-feira com mais um vídeo. Tchauzinho.